E eu tenho que olhar a cadeia como um todo também. Eu tenho que ver como é que vai ficar na cadeia do meu produto, lá no final, o preço dele, porque é isso que vai fazer no efeito cascata ali também o meu aumento de custo ou não, se eu vou conseguir repassar para frente esse incremento de preço que eu tive ou não, ou se não, se é eu mesmo que vou ter que suportar esses novos tributos que, repito, o produtor nunca pagou, vai pagar sobre um percentual reduzido, mas vai pagar algo que ele nunca pagou até hoje, né, antes da reforma. Hello, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui é a Lígia Pedrini, estamos começando mais um episódio do Agro em Pauta Podcast, aqui fazendo parte da família Agro Resenha. E nessa semana eu tô aqui com o Hugo Cunha, que é consultor, professor, especialista em direito tributário, em gestão de agronegócio e autor de do livro Guia da Gestão Rural. E hoje a gente vai falar sobre reforma tributária, especialmente o que muda para o produtor rural. Então, Hugo, muito obrigada por participar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Agro em Pauta. Fique à vontade. Obrigado, Lígia. Um prazer estar aqui contigo, né? Parabéns por esse projeto, de muito sucesso já. E vamos falar sobre esse assunto que eu acho que o produtor preferia que não existisse, né? Mas a gente vai ter que mostrar aqui um pouquinho do porquê que ele foi pensado, que realmente ele é importante, e as mudanças, os problemas e as soluções aí que o produtor vai ter nesses anos aí que vem pela frente. Show, bom demais. E você que tá aí do outro lado nos ouvindo, saiba que aqui no Agro em Pauta a prosa é livre, a pauta é definida sempre pensando nos assuntos importantes para o produtor rural e para a sociedade como um todo. Então, quer aprender algo novo hoje? Quer se informar mais sobre o agro? Então aguenta aí que já a gente tá de volta. Aqui de volta com o Hugo, e pra gente começar esse papo, eu já tenho uma dúvida. Porque assim, o que essa reforma ela vai englobar? Porque a gente pensa, claro, no sistema tributário brasileiro e a gente já pensa em algumas falhas, alguns pontos de melhoria, né? Mas no que ela foi pensada realmente para melhorar, que foi o que deu o pontapé inicial? Primeiro, né, a gente tem que pensar que o nosso sistema tributário ele é muito complexo e essa reforma ela é urgente há muito tempo. O que é o principal? Por que essa reforma foi pensada, né? Ela precisava, a gente tem um sistema extremamente complexo, eu precisava simplificar esse sistema tributário. A gente tem problemas de guerra fiscal também, que eu vou explicar brevemente o que é, conflito de competência e uma alta carga tributária. Então, a reforma tributária, ela sempre foi idealizada e essa reforma também foi pensada para simplificar, acabar essa guerra fiscal e esse conflito de competência e também reduzir essa carga, né? Então, vamos lá, nosso sistema complexo, né? O que a gente pode sintetizar melhor para o produtor entender? A gente tem, por exemplo, 1,9 normas tributárias por hora de um dia útil. Então, aqui que a gente está gravando esse podcast, possivelmente está vendo aí quase 2 normas tributárias sendo baixadas, que são coisas que alteram a forma de a gente calcular alguns tributos aí. Dessas normas todas, só 4% delas não foram alteradas. Então isso já é um absurdo, né? Sem contar outros inúmeros pontos que a gente podia contar. É muito complexo. Na questão da guerra fiscal, o que é guerra fiscal? Como a gente tem hoje 27 decretos estaduais, cada estado disciplina lá sobre como vai funcionar os seus tributos, o ICMS principalmente, dá essa liberdade de cada estado cobrar, digamos, o que bem entender, e dar as isenções e benefícios que bem entender, tem essa liberdade. Então acaba que, por exemplo, vou citar um caso bastante emblemático no Rio Grande do Sul. A Ford, a montadora, viria para o Rio Grande do Sul, foi feito todo um investimento, se gastou lá, se construiu todo o pavilhão, enfim, para a instalação. E aí, lá aos 45 do segundo tempo, surgiu lá na Bahia, em Camaçari, um imposto menor, um benefício fiscal, ali quase que uma anistia desses impostos por um tempo para essa fábrica. E a fábrica deu até logo para o Rio Grande do Sul e foi lá para Camaçari. Então ficou um prejuízo no Rio Grande do Sul absurdo, que ficaram discutindo aí então essa questão de 1999 até 2016, aí a Ford pagou lá uma quantia para o Estado, mas que foi irrelevante perto do prejuízo, e no fim isso prejudica a arrecadação global do país, né? Essa guerra fiscal, entende? Estados brigando entre eles, dando benefícios para atrair mais indústrias para o seu próprio estado, quando na verdade a gente está diminuindo a carga tributária global, porque os estados também contribuem por todo aí da carga global. Também tem a questão dos carros alugados, né, Lígia? Não sei se tu costuma alugar carro. Nossa, toda a placa é Belo Horizonte, gente.
Você pode estar rodando o Brasil inteiro. A placa é Belo Horizonte. É Belo Horizonte. E aí, o que eu ia trazer desse ponto? A gente tem o IPVA. O carro anda no Mato Grosso, ali já pegou o carro no Mato Grosso, tá estragando as estradas que, teoricamente, o FETAB lá, o produtor, contribui para fazer com que aquelas estradas sejam melhor conservadas. O carro tá gastando aquelas estradas e eu tô pagando IPVA lá para Belo Horizonte. Por quê? Porque em Belo Horizonte, por exemplo, em Minas Gerais, o regulamento tem uma previsão que, em vez de pagar 4% de IPVA, se eu tenho uma pessoa jurídica que tem lá no mínimo 2.000 carros, que é uma locadora, eu pago apenas 1%. Então eu deixo de pagar 4% de IPVA, que possivelmente eu pagaria no Mato Grosso, para pagar 1% lá em Belo Horizonte. E sem contar, talvez, outros benefícios para a instalação da indústria lá também. Então, de novo, conflito, guerra fiscal. E tem também o conflito de competência. O que é o conflito de competência? O nosso sistema tributário ele é tão complexo, tão difícil, que tem situações que até hoje não se sabe qual o imposto vai incidir. E aí eu vou te dar um exemplo. Tu já ouviu falar do BIP, Lígia, do pager? Sabe o que é isso, né? Já ouviu falar o que é um BIP? Aquele aparelhinho? Aquele aparelhinho que lá nos anos 80, 90, todo médico, principalmente, tinha aquele aparelhinho. Por quê? Não existia celular, os telefones eram fixos. E aí o que acontecia? Tem uma emergência no hospital, ou um paciente, ou alguém que tem uma emergência médica, acionava esse aparelhinho, ligava para o consultório redirecionava para esse aparelhinho dava um bip, dava um toquezinho e mostrava que alguém estava ligando. Hoje em dia isso aí é muito pouco utilizado. É usado lá em embarcações, em hospitais ainda um pouco, mas o celular faz isso, não precisa mais daquele bip. E aí, olha que curioso, em 2011 foi reconhecida a repercussão geral sobre um fato que incide, entra dentro desse assunto do BIP, que é, o que incidiria sobre o BIP? Serviço de comunicação, que aí é recolhido pro Estado, ou um serviço geral que seria, então, um imposto recolhido pro município. Lá no Rio de Janeiro surgiu isso, e aí o que o Estado dizia? O BIP é um serviço de comunicação, então esse imposto é devido para mim. E o município, não, o imposto sobre o serviço é de minha competência, então esse imposto é devido para mim. E isso se arrastou, como inclusive reconhecida a repercussão geral, porque tinham muitas ações nesse sentido, e só em 2021 houve lá um julgamento da perda de relevância, porque o BIP praticamente nem existe mais com essa evolução da telecomunicação. Então ficou se discutindo lá, dos anos 90 até 2021, que ia cobrar, se é o Estado ou é o município. Ninguém recebeu, acho que essas ações ainda estão trancadas lá, não vi ainda o desmembramento, possivelmente já nem exista mais o aparelho, mas ainda tem essa dúvida. Não se sabe para quem que vai pagar. Então, só para vocês entenderem o que é conflito de competência. Além dessa guerra fiscal dos estados ficarem brigando entre si, tem também município brigando com o estado para saber quem que vai cobrar imposto sobre uma mesma operação, né? Então, tudo isso incha o sistema judiciário também, tudo isso é prejudicial. E além disso, a gente tem essa alta carga tributária, que o Brasil tem uma das maiores cargas da América Latina, e em contrapartida, um dos piores índices de desenvolvimento humano do mundo, né? Então é um dos piores IDHs do mundo, ou seja, o retorno dos impostos que a gente paga é um dos piores do mundo. Essa alta carga tributária, ela também teria que ser resolvida através dessa reforma. Então, sintetizando, a gente precisa da reforma para simplificar, a gente precisa acabar com a guerra fiscal, e a gente precisa acabar com o conflito de competência e reduzir a carga. Esses são os objetivos. Agora vamos lá. Será que a reforma cumpre esses objetivos, né? Isso daí, inclusive, é uma questão que eu ia até te perguntar, porque tudo que a gente vê da reforma vem no noticiário. E aí fala, a reforma vai englobar isso. Aí, de repente, fala, teve uma mudança na redação de não sei o que, de não sei o que e não sei o que lá, que a gente que é leigo não entende, e falando, mudou tal coisa. Não, vai mudar, vai ao máximo, antes ia ser X%, agora já vai ser outra porcentagem. Então, assim, tá decorrendo ainda esse processo, né? Vai funcionar realmente? Ela vai conseguir resolver esse problema? Ela vai conseguir simplificar? Não, e eu vou te confessar uma coisa até. Eu sou um apaixonado pelo direito tributário, né? O Paulo até brinca que é um assunto que ninguém gosta, e eu só percebi isso depois, com o tempo, né? Fazendo os podcasts ali, principalmente, que eu adoro isso, e eu estudo, eu leio, eu tenho livros aqui de 1800 e 1900, coisas muito antigas, para entender como era o sistema lá atrás, e aí tudo eu acho uma lógica, sabe? E aquilo é tão legal. Eu tenho um estudo
estudo que eu fiz, que até acabei não publicando, que depois teve uma alteração, mas que era o sistema tributário desde o Dom Pedro lá, eu planilhei para ver os acontecimentos históricos, o que influenciava a questão tributária. Tudo para mim tinha um sentido. E essa reforma, que é a primeira que eu acompanho como profissional, me tirou um pouco dessa coisa lúdica, porque eu vejo que muita é questão política, né? A gente tem um ideal, que é a simplificação, mas a gente vai ter que ir fazendo amarrações para que essa reforma passe, né? Só para exemplificar isso que tu comentou, Lígia, da gente ficar vendo toda hora que algo mudou, né? Mas vamos voltar aqui pro assunto, um parêntese e voltando, né? Será que ela vai resolver? Ela vai simplificar? Então, qual foi a ideia inicial para simplificar? Se pensou no IVA, que é um imposto sobre o valor adicionado ou valor agregado. O que é esse IVA? Se a gente está lá, vamos pensar, estou nos Estados Unidos e eu compro uma camiseta, lá tem o IVA. Eu compro essa camiseta por $20 e vamos dizer que o IVA seja 20%. Eu vou pagar no caixa $22 na camiseta. E aí, aquela empresa já vai repassar para o governo aqueles 20%, aqueles $2. E é muito simples, né? Realmente, o IVA é muito simples. Para toda essa complexidade do sistema, eu simplesmente vou pagar um imposto único. O que foi acontecendo nesse decorrer por questões políticas? Essa ideia do nosso IVA, do imposto único, esbarrou na questão da guerra fiscal. Então vamos lá, a gente quer fazer um imposto único, a gente quer juntar o ICMS, que é estadual, o ISS, que é municipal, e o PIS e COFINS, que é da União, que é nacional. 3 competências ali misturadas. Quando a gente vai fazer um único imposto, não se conseguiu chegar a um acordo porque alguém ia ter que perder. Então, beleza, o que nós vamos fazer? O IVA dual. Então, são 2 impostos agora. Lembrando que a gente está falando da reforma hoje só sobre o consumo, tá, Lígia? O imposto de renda, todas essas questões que hoje preocupam o produtor rural, segue tudo igual. A gente está falando de impostos, da substituição do ICMS, do ISS, que é o imposto sobre serviço, do PIS e da COFINS, basicamente. Então, o que acontece? Não conseguimos mais fazer um único. Vamos fazer 2. Então virou a IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, que é a Contribuição sobre os Bens e os Serviços. Então vamos lá. O ICMS e o ISS, eles se transformam em IBS. Então, 2 tributos viram um, né? É um pouco mais de simplificação. Então, o ICMS, que é estadual, e o ISS municipal. Isso dá uma simplificação, por quê? Eu deixo de ter 27 decretos de ICMS, aqueles 27 regulamentos, que cada estado vai ter um regulamento, e eu passo a ter uma padronização. Então o IBS vai ter um regulamento em vez de ter 27. E aí a contrapartida disso que me preocupa um pouco. Não vai ter esses 27 decretos, mas vai ter um comitê gestor que vai definir a destinação. A gente está falando de um imposto que é IBS, mas que vai ser repassado para municípios e para estados. Quem vai definir essa destinação é um comitê gestor, que são pessoas, são políticos. Então a gente entra nessa questão ainda, né? Sai daquela complexidade de um monte de regulamento, mas a gente entra nessa questão que pessoas vão definir como vai ser essa destinação. Isso vai ser regulamentado, ainda tem aí o PLP 108 sendo discutido, enfim, né? Mas tem essa questão. O PIS e a COFINS, que é nacional, viram a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. De novo, 2 impostos por um. Quando a gente analisa tributo por tributo, a gente vai vendo que vai realmente simplificando, né? Aí o que foi acontecendo nessas matérias aí que a gente vinha vindo? Tinha uma ideia também da substituição do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Por uma questão de competitividade da Zona Franca de Manaus, se manteve o IPI. Então o IPI não vai mais ser extinto. Ainda surgiu o IS, que é o Imposto Seletivo, que é aquele que a gente vê nas matérias aí, que é o imposto do pecado, que ele vai incidir sobre o cigarro, sobre a bebida alcoólica, sobre tudo aquilo que é prejudicial à saúde e o meio ambiente, basicamente. Esse é um novo imposto que não existia. E ainda essa reforma trouxe mudanças no IPVA. Então agora as aeronaves vão pagar IPVA. Tinha aquela questão que as máquinas agrícolas pagariam IPVA num primeiro momento, que era algo absurdo, é um bem que vai produzir grãos, mas pagaria IPVA, que é para um incidente ali sobre veículos automotores para uso pessoal, né? E isso a gente conseguiu, né, lá no Senado e na Câmara, tirar dos produtores. Mas também vai ter mudança no IPTU e até no Imposto sobre Doações, que é algo que não faz muito sentido, porque é uma reforma, de novo, sobre o consumo. Mas vários itens foram abarcados ali dentro dessa reforma sobre o consumo. E agora vamos lá. Eu tinha, então, 5 impostos. O ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS e o IPI. 5 impostos. Vamos simplificar. Viu que eu falando um por um, a gente estava simplificando, né? Só que o que acontece? O que a gente vai ter no novo sistema tributário? A gente vai ter
a IBS, a CBS, vai se manter o IPI, se criou o imposto seletivo e a gente ainda vai ter uma instituição das taxas do agro, que a gente chama que é o FETAB, o Fundersul, aquelas taxas para manutenção de estrada e habitação, que hoje foi instituído na Constituição também de uma forma indireta. Então a gente trocou 5 impostos por outros novos 5 impostos. Então a gente simplificou até ali. E a gente também foi vendo particularidades de cada setor, a gente foi criando novos regimes especiais, e aí no fim, né, a gente não tem mais um único tributo, não são mais 2, são 5, como eu falei. A regra não é tão padronizada porque tem várias tabelas lá de exceções, e aí a gente ainda tem muitos problemas a serem resolvidos. E aí pra gente já adiantar também, né, pra te passar também, pela tua cara você tem bastante dúvidas aí. Eu tô com dúvida e revoltada ao mesmo tempo, mas tudo bem. Não, e é muito complexo, eu vou tentar simplificar ao máximo, mas eu preciso trazer esses problemas para o produtor entender e tentar se preparar. Só que a gente ainda tem muita indefinição, tá? Então essas matérias, agora caiu lá a carne, vamos dizer, a carne ela era da cesta básica, ela deixou de ser, depois ela voltou a ser da cesta básica, que tem uma alíquota diferenciada. O óleo de soja sempre foi da cesta básica, caiu da cesta básica ali em dezembro de 2024. Então tem muita coisa que foi mudando dentro desses critérios. Mas o que o produtor tem que entender? O que a gente tem de reforma hoje? Só consumo. Imposto de renda, que é o que o produtor sempre pagou, pessoa física, que a maioria dos produtores segue tudo igual, vai ter um imposto novo. Então, pro produtor vai ter um imposto novo, porque ele nunca pagou ICMS, porque na maioria dos estados era diferido, pagava lá numa operação interestadual, que acontecia ocasionalmente. Ele não era contribuinte do PIS e da COFINS, que só pessoas jurídicas pagavam. O produtor, pessoa jurídica, na maioria dos casos também não era, porque a maioria dos produtos rurais tinha suspensão, isenção ou alíquota zero de PIS e COFINS. Então há um tributo novo criado pro produtor. Só que o que acontece hoje? Nós temos uma emenda constitucional, a reforma é isso, uma emenda constitucional para instituir novos tributos. Então, desde 88 da Constituição, já são 141 emendas constitucionais. Essa é mais uma. Então, é a 141 que está lá, para criar novos tributos, que seriam a IBS e a CBS. É isso que se tem hoje. Depois se tem a Lei Complementar 214, que foi aprovada em janeiro de 2025, então é bastante recente, que aí traz todas essas hipóteses aí do que realmente vai mudar dessas tabelas, desses benefícios que vão ter, regimes especiais que envolvem o setor do agronegócio. Mas o que ainda falta? Falta uma lei para o que mais nos importa hoje, que é a alíquota. A gente não sabe qual é a alíquota. Se fala aí que a IBS e CBS juntas vão girar aí na casa de 26,5%, 28%, mas não se tem ideia porque ainda não tem a lei dizendo. Então eu sei que eu vou pagar um novo tributo, mas eu não sei quanto que eu vou pagar porque ainda não saiu a alíquota. Depois disso ainda vão vir um decreto, que é uma compilação de todas as normas para ficar de uma forma mais simples. Então tudo que eu precisar de IBS e CBS vão estar num decreto, para depois ainda vir as instruções normativas da Receita. Para quem não é da área, quero que fique claro. Por que o produtor precisa saber isso? Porque não tem muita água para rolar. Tem que ir se preparando, mas tem muita água para rolar. E a gente tem uma interpretação hoje na norma, que lá na frente a gente vai ver como que a Receita vai entender aquilo. Que aí são as normas que a Receita só vai colocar quando tiver a alíquota instituída, que vai ter que ainda ser aprovado, votado, virado lei, esses decretos, enfim. E aí qual é o grande problema também, que eu como tributarista fico apavorado, da mesma cara que a Lígia estava fazendo. A IBS e CBS entram em vigor em 2026. 2026 é 8 meses para entrar em vigor. E a gente ainda não sabe como é que vai ser, a gente não sabe, ainda falta muita água para rolar. E aí, outra questão, esses tributos, eles vão todos existir ao mesmo tempo num cronograma de 2026 a 2033. Então, gradativamente, o PIS e a COFINS vão sendo substituídos pela CBS, por exemplo. Mas por ali, esse período de 26 a 33, eu vou pagar os 2 tributos juntos. Então, pensem que esses 5 tributos que virariam 2 e seguem virando 5, eles vão ser 10 de 2026 a 2033. Então é uma complexidade absurda. Por enquanto eu não falei nada de bom dessa reforma, né? Mas eu acho que ainda tem coisas positivas. A gente tem que olhar com um olhar mais otimista. Essa é a regra do jogo, né? Não tem como a gente mudar. Se fez o possível para corrigir essas injustiças, como IPVA no maquinário, como reduções de alíquotas, mas agora é a regra do jogo. A gente vai ter que jogar ela, né? E tem que saber tudo que tem de problema para a gente ir preparando para achar saídas positivas aí dentro dessa reforma. Mas resumindo, pelo tudo que eu falei aqui, a gente
vê que os objetivos iniciais eles foram parcialmente alcançados, né? Não chegaram naquele objetivo que foi o traçado lá no início. Sim, e o que mais, assim, me pega de tudo que você falou é que, vai ter uma simplificação, mas a carga tributária geral não tende a diminuir. Tende a trocar 6 por meia dúzia, a trocar o nome de um pelo do outro, e as porcentagens de imposto que a gente vai pagar vai ficar mais ou menos a mesma coisa. É o que me parece, assim, né, pelo que você tava comentando. Não sei, na verdade, como tá rolando ainda, a gente não sabe nem se não vai ficar maior, né? Eu digo, a gente tem promessas, né, desde o início da reforma, de que, fiquem tranquilos que a carga tributária geral, ela não vai aumentar. Então, até por isso não tem alíquota, né, dizem, porque é para realmente colocar uma alíquota que seja um estudo bem pensado para não aumentar a carga tributária geral do país, que, como eu disse, é a maior da América Latina e uma das maiores do mundo. Mas a gente vê aqui que, mesmo que se chegue nesse mundo ideal, que eu acho muito difícil de não aumentar alíquotas, pro produtor rural vai aumentar alíquotas. Por quê? Porque ele não pagava nenhum desses impostos. Eu já disse, ele não pagava o ICMS na maioria das operações, ele não pagava PIS e COFINS, porque a maior parte dos produtores são pessoas físicas, e as pessoas jurídicas que são contribuintes desses tributos tinham esses benefícios de suspensão, isenção e alíquota zero. Então ele vai pagar tributos que ele nunca pagou. Esse é o ponto que a gente tem que trazer. Então, de maneira geral, até pode desonerar, mas aonde vai desonerar? Na indústria. No produtor, ele vai pagar mais. Ele está pagando coisas que ele não pagava antes. Isso aí, inclusive, é o que eu ia te perguntar agora. Pro produtor, quando a gente vai falar realmente de produção, de todo esse nosso trâmite que a gente faz, desde compra de insumos, a venda depois do nosso produto, da soja, do milho, do grão, do boi, da carne, nesse meio tempo, o que vai mais afetar a gente? O que mais vai mudar para nós, produtores? Perfeito. O que vai mudar, eu acho, vou começar na parte mais administrativa, que eu acho que é o maior, coisa que o produtor pode fazer hoje, né? Hoje, o produtor rural, e aí eu vou focar muito mais na pessoa física, que mais de 90% são pessoa física, né? A pessoa jurídica já está preparada, já faz contabilidade regular, enfim. O produtor pessoa física, ele só tinha que enviar a declaração de imposto de renda dele. Uma vez por ano. Então ele não tinha obrigatoriedade de controlar mensalmente seus resultados. O que é ótimo se ele faz, porque ele consegue planejar os tributos, pagar menos imposto de renda, mas não era uma obrigação. Com esses novos tributos aqui, a IBS e a CBS, o produtor rural ele vai ter que fazer mensalmente esse controle. E isso muda muito a rotina dele. Lembrem que isso começa em 2026. De novo, vai começar de uma forma gradativa, então vai ser um imposto pequeno, aí não é para apavorar ninguém. Mas o produtor já precisa começar a pensar nisso, porque ele vai ter que apurar mensalmente esses impostos. Porque como é que funciona? A IBS e a CBS, elas são impostos indiretos e não cumulativos. O que é não cumulativo para sair dessa questão tributária? Pensando como cadeia, né? Lá nos insumos, quando o produtor compra os insumos, vai vir lá, destacado na nota, o valor do ICMS, como é hoje lá o tributo que se tem. Aí esse produtor, né? E quando a gente fala em produtor, fica um pouco mais difícil, até porque o produtor compra vários insumos e ele transforma um produto, ele cria do zero um produto. Vamos pensar até numa outra forma para vocês entenderem melhor, né? Vamos pegar essa caneta aqui. Então vamos lá, o cara que fabricou essa caneta, ele vai vender essa caneta por R$1 para o comércio, digamos assim. Ele vende por R$1. Ele tem um ICMS de 17% sobre essa caneta. Então ele paga 17 centavos de ICMS nessa caneta. Aí o cara que me comprou essa caneta, né, lá na parte do comércio, ele vai vender por R$2 essa caneta. Então ele tem os mesmos 17%, ele teria que pagar 34 centavos para vender lá para a papelaria ou para o consumidor final essa caneta. Só que lá, anteriormente, já foi pago 17 centavos. Aí ele vai diminuir esses 17 que já foram pagos na etapa anterior e ele vai pagar só 17. Ou seja, ele vai ficar aproveitando créditos, tá, Lígia? E isso o produtor rural não está acostumado, porque ele não era contribuinte do ICMS na maioria dos casos. Agora ele vai ter que fazer esse controle. E quando ele compra um fertilizante, quando ele compra um defensivo, vai vir destacado lá IBS e CBS. Até tem questões ali de diferimento que estão se discutindo ainda para isso passar para uma etapa posterior da cadeia, mas a grosso modo vai ter, então, esse valor descontado. O produtor, quando ele for vender, ele vai pagar IBS e CBS, que, como eu disse, ele não pagava antes, mas ele vai descontar o que já foi pago, ou seja, ele vai apropriar aqueles créditos que ele apropriou, que ele pagou ali quando ele comprou o insumo, quando ele comprou defensivo, fertilizante, quando ele pagou os funcionários, tudo isso vai dar direito a crédito. Então, resumindo aqui, para sair da parte jurídica, o produtor vai ter
ter que mensalmente saber quanto que ele tem de créditos, ou seja, de impostos de IBS e CBS pagos nas etapas anteriores, ali fora da porteira, antes da porteira, quanto que ele deveria pagar de impostos dentro desse cálculo, e aí ele vai diminuir daquilo que foi pago e aí vai recolher aos cofres públicos. Então, olha só, isso muda a forma de se pensar o negócio do produtor rural. Ele vai ter que ter um contador, ele vai ter que ter um sistema financeiro, ele vai ter que ter um software diferente, talvez, que mensalmente ele vai ter que apurar a IBS e CBS a pagar. Se ele não tem esse controle, ele vai perder aproveitamento de créditos, ele vai pagar mais imposto do que ele deveria. Então esse eu acho que é o primeiro ponto, tá? E aí, umas questões também que vão mudar, que são importantes a gente trazer para esse produtor rural. A votação, houve lá a votação, né? Como a gente falou, o produtor vai estar pagando impostos que ele nunca pagou. Isso é absurdo. Então, se bateu nessa tecla, né? O produtor rural não pagava esse imposto. E aí, o que se conseguiu? Reduções. Então, hoje a gente tem reduções. É difícil a gente tratar porque não sabe qual vai ser a alíquota desse imposto. Mas o produtor rural, por exemplo, quando ele for vender um produto in natura, o que é um produto in natura? Aquele produto que eu não mudo o estado natural dele. Então, o leite, o gado em pé lá, eu não mudei a natureza dele. Eu estou vendendo um gado lá para uma recria, por exemplo, ele é um produto in natura. A soja em grão, tudo aquilo que o produtor produz, se conseguiu essa redução de 60%, tá? Então, legal, ganhamos lá um benefício para o produtor. Só que o produtor não pagava nada de imposto, não pagava ICMS, não pagava PIS e COFINS, agora vai pagar 40%. Vai reduzir 60%. Então, ele vai pagar, vamos supor lá, que a alíquota vai ser votada em 26,5%, o produtor vai pagar 10,6% sobre essa venda desses produtos. Então, vai aumentar ali no produtor rural. E aí o produtor rural vai ter que estar sempre atento a esses regimes especiais que eu comentei. São 4 regimes especiais que, pensando ali como cadeia, a gente consegue visualizar melhor como é que vai funcionar. Então a gente tem lá, antes da porteira, tá? A gente tem o anexo 9 dessa Lei Complementar 214 de 2025, que fala sobre a redução, o regime especial para os insumos. Então os insumos, eles vão ter a incidência da IBS e da CBS, mas eles vão ter uma redução de 60%. Assim como o produtor lá nos produtos in natura, e vão para dentro da porteira, também vai ter essa redução de 60%. Então o produtor rural, ele larga já sabendo que ele vai ter uma redução da alíquota que for votada final de 60% daquela alíquota. Só que ele tem benefícios ainda maiores. Então ele vai ter que estar sempre atento nesse produto que ele vende para saber realmente quanto que ele vai pagar de tributo. Então, se ele é um produtor de produtos hortícolas, de frutas ou de ovos, aí ele não vai ter mais essa redução só de 60%, ele vai ter uma redução de 100%. Então ele não vai mais pagar tributo nessa venda se ele for um produtor de ovo, se ele for produtor de frutas ou de produtos lá de horta, né? Incluindo feijão dentro desses produtos hortícolas. Ainda tem a questão do depois da porteira, que é os produtos da cesta básica. Lembra que eu comentei ali da carne mesmo, que foi uma discussão. A carne não estava dentro da cesta básica, depois entrou. O óleo de soja estava na cesta básica e saiu. Esses produtos da cesta básica, que é taxativo, tá? Então o que é isso? São só aqueles produtos que estão dentro dessa lei. Então tá lá todos os produtos pelo seu código de NCM, todos os produtos que realmente têm esse benefício, que são da cesta básica. Então na cesta básica, por exemplo, está o arroz, mas é o arroz descascado. Então é um benefício que é para depois da porteira. Então é a cerealista que vai ter esse benefício. O produtor ele ainda vai pagar com a redução de 60%, mas a cerealista que não vai mais pagar. E aí lá para o consumidor final acaba reduzindo, que é o objetivo desse benefício aí, desse regime especial para a cesta básica. Então ali tá as carnes que eu citei, o café, o leite, o feijão. E ainda tem um outro anexo, que é o anexo 7, que é bens para o consumo humano. Então pensando depois da porteira, o meu produto lá que eu estou vendendo não é da cesta básica, mas ele ainda é para o consumo humano, como o arroz em casca, o trigo, o milho, a aveia, o óleo de soja. Tudo isso então também vai ter a redução de 60%. Então resumindo, o produtor vai pagar um imposto que ele nunca pagou, mas ele vai ter a redução no mínimo de 60%, que pode chegar a 100% se for lá um produto da cesta básica, que aí é mais para depois da porteira, mas, por exemplo, o café tá dentro da cesta básica, tá o café em grão dentro da cesta básica, o produtor de café ele vai ter essa redução de 100%. Então o produtor vai ter que ter um pouquinho mais de atenção a esses pontos que antes não tinha. Eu vendi café, eu vendi soja, eu vendi milho, eu na pessoa física, eu vou pagar imposto de renda igual.
fiscal, sobre a minha renda. Aqui é sobre consumo, tem esses créditos das etapas anteriores e tem esses benefícios também que ele vai estar tendo. E também, né, Lígia, a gente tem que pensar que a gente está inserido dentro de uma cadeia. Então, o tributo indireto, ele é repassado, ele é custo do produtor, ele vai ser repassado no preço para frente. Porque quem paga um tributo indireto, na prática, é o consumidor final. Cada etapa, cada elo da cadeia vai adicionar o seu custo àquele imposto, aquele tributo, e vai acabar cobrando um pouquinho mais caro. E aí tem essa reação em cadeia que a gente tem que pensar. Os insumos, eles vão ter uma redução de 60%, mas ainda vão pagar 40% ali da alíquota. Então, talvez esse insumo fique mais caro para o produtor rural. Aí o produtor rural, ele vai ter esse aproveitamento de crédito. Se ele tiver um produto que tiver uma redução total de 100%, beleza. Aí esse produtor rural aqui não vai pagar o imposto. Se for ele, vamos pensar lá no arroz, por exemplo, que está na cesta básica, mas só vai ter o benefício a partir da cerealista, que é o arroz já descascado, seco e limpo, o produtor que vai pagar a IBS e a CBS sobre o arroz. E aí, a gente está falando que é um imposto que ele é sempre embutido no preço, que quem paga na prática é o consumidor final. Beleza, só que o produtor rural, ele consegue dizer qual é o preço do arroz? Ele vai conseguir colocar esse aumento, esse incremento de imposto no custo dele para o preço final? Na maioria dos casos, não. Então, é o frigorífico lá, no caso do gado de corte, que vai definir o preço, é o mercado. O produtor, infelizmente, ele não tem esse poder de barganha. Ele não consegue dizer que a soja dele agora, porque é uma das cadeias mais onerosas hoje, porque o óleo de soja não é mais cesta básica. Então, lembrando que os elos da cadeia se retroalimentam, no momento que o óleo de soja está mais caro, eu também estou perdendo ali dentro da minha parte da cadeia. Eu também tenho que ver que a cadeia da soja ela vai ficar mais onerosa. Nenhum dos elos ali vai ter desoneração total. Vai ter essa desoneração dos 60% apenas. Então, o óleo de soja lá no final vai ser o que o consumidor final vai mais pagar tributos. Logicamente, todas as outras etapas vão ser também oneradas. E aí o produtor, será que ele vai conseguir botar um valor maior nessa soja para que a cerealista e a indústria lá comprem desse produtor? Ou ele vai ter que se sujeitar ao mercado e ao preço lá que estão colocando? O cara do leite, o leite está lá, eu peguei já, aquele leite já está estocado, ele vai estragar, eu vou ter que vender, eu sou o maior refém da indústria, o produtor de leite é um dos maiores reféns. Então, só para fazer um exemplo que a gente não tem tanto poder sobre fazer o preço dos nossos produtos dentro da porteira. Então, o que a gente acontece numa reforma que o mercado vai se autorregular e quem paga no final é o produto, é o consumidor final, que nós vamos colocar no nosso preço esse acréscimo de tributos. Será que o produtor vai conseguir ou vai ter um deslocamento de lucro dentro da cadeia? Na soja, por exemplo, em vez do lucro ficar com o produtor, será que ele vai aumentar na indústria? Será que ele vai aumentar no atacado? Então tem essa possibilidade de a gente deslocar. Então, às vezes a gente vê também essas entrevistas. Não, quem paga, quem vai doer no bolso, nós todos como consumidor final. Mas dentro também dos elos da cadeia, a gente pode ter um deslocamento de lucro ali que também vai prejudicar. Então são vários pontos que a gente pode analisar aqui, até me estendi um pouco, mas eu acho que o produtor precisa começar por isso, pensando que ele paga novos tributos, que ele precisa fazer essas apurações mensais, que ele precisa ter um software que faça isso, que ele precisa ter um contador, um financeiro mais robusto, senão ele vai acabar pagando mais imposto do que deveria e ele vai ter que mudar essa cultura, né? Não é mais anual. Mensalmente eu tenho que apurar os meus impostos e eu tenho que olhar a cadeia como um todo também. Eu tenho que ver como é que vai ficar na cadeia do meu produto lá no final o preço dele, porque é isso que vai fazer no efeito cascata ali também o meu aumento de custo ou não, se eu vou conseguir repassar para frente esse incremento de preço que eu tive ou não, ou se não, se é eu mesmo que vou ter que suportar esses novos tributos que, repito, o produtor nunca pagou, vai pagar sobre um percentual reduzido, mas vai pagar algo que ele nunca pagou até hoje, né, antes da reforma. E tem uma coisa que me pegou um pouco, foi assim, eu não sei se eu entendi certo, até me corrija se eu entendi errado. Uhum. Pelo que eu entendi, assim, o valor do imposto vem no insumo, e aí na hora que eu vou pagar no meu produto, tem desconto aquilo que eu já paguei no insumo, certo? Perfeito. E aí qual é a lógica disso? A gente contribuir só sobre o valor agregado. Então, se eu comprei fertilizantes, os insumos todos por R$1.000 lá, né? Vamos pegar um número menor, assim, R$1.000, uma parcela lá, de R$1.000. Aí, naquele R$1.000, a indústria pagou lá, a IBS e CBS reduzida, vamos dizer que foi 10% lá. Então, pagaram R$100. Eu vou vender por R$2.000 já, o produto pronto, a soja lá, vamos dizer. Transformei, criei o produto novo, R$2.000 eu vou vender essa soja. Eu pagaria R$200, só que eu desconto aquele 100 que já foi pago na etapa anterior da indústria. Então eu paguei 200, saiu do meu bolso só 100. E aí o cara que comprou de mim, ele vai aproveitar esses 200 e ele vai pagar só sobre a diferença que ele aumentou de valor essa soja quando ele foi vender lá para a próxima etapa.
Mas tem um negócio, por exemplo, eu uso 70 toneladas, sei lá quantas toneladas de adubo, né? Vai depender muito do tamanho da fazenda. Vamos supor lá que eu use 100 toneladas de adubo, isso vai me fazer um valor X, né? Só que a minha fazenda às vezes é muito maior que isso, eu vou produzir 60 sacas de soja por hectare, são muito mais toneladas, tipo, então o meu produto que eu vou pagar vai ser muito mais produto que eu vou pagar do que do insumo que eu comprei. E aí que tá, o produtor ele é muito, entre aspas, não quero dizer prejudicado, né? Mas ele cria um produto novo, ele compra, ele paga o agrônomo, ele compra, tudo que ele paga são coisas, lembra que eu dei o exemplo da caneta que fica mais fácil. O produtor, ele seria o cara que comprou os materiais para fazer o plástico, por exemplo. O produtor está criando algo que não existia, então a margem maior vai ficar no produtor, e esse produtor vai pagar mais. E aí, para neutralizar um pouco isso, né? E tem outra questão também, Lígia, que eu acabei não comentando. O produtor lá, ele compra o fertilizante, e qual é o mês aí que vocês compram, né? Vamos pensar. A gente vai comprar agora, assim, na verdade, março, abril, vai ser entregue até agosto, pra gente poder usar no plantio de setembro, outubro. E aí a gente geralmente vai pagar e 30/4 do ano que vem. Sim. A gente sempre trabalha com 12 meses, assim. Perfeito, mas vamos pensar. A gente paga um insumo agora, e a gente vai vender o grão que foi produzido no ano que vem, possivelmente. E aí, nesse caso que eu estou citando, como é que fica? Eu paguei esse tributo agora, lembre do IBS que é eu que pago, porque vem no preço, ele vem acrescido ao preço, eu fico com aquele crédito para mim, porque quando eu vender eu vou descontar. Só que eu vou vender um ano depois. Então tu pensa num cara lá que planta, sei lá, 10 mil hectares, imagina quanto que não representa esse valor que está represado lá, até que finalize a safra, para então ele descontar do valor que ele teria que pagar. Isso tudo, hoje em dia, antes da reforma, ele estaria utilizando no fluxo de caixa dele. E aí, para pensar em amenizar isso, também foi instituído o chamado diferimento, que a gente ainda não sabe muito bem como vai funcionar, mas que aí há a possibilidade, então, de não há esse recolhimento lá nos insumos agropecuários, de passar então o ônus para frente, e aí o produtor que pagaria direto sobre o valor que ele agregou, né? Mas não há esse recolhimento lá, porque aí o produtor paga o mesmo valor, né? Não seria lesado nesse sentido, mas ele paga só no ano que vem quando ele vender o produto, ele não vai pagar agora no fertilizante para descontar lá na frente, que é diferente da caneta. A caneta tem um giro alto, voltando ao exemplo, a caneta eu compro ela num mês e vou vender no outro, então eu fico com aquele crédito represado um mês. Agora, tu ficar um ano, 8 meses com crédito represado, não faz muito sentido. Então, também atentar aí o produtor a essa questão do diferimento, como é que vai isso ser mais regulamentado daqui para frente, mas há a possibilidade também de não há o pagamento lá nos insumos, o pagamento passar para frente, ou o produtor, ou a indústria, dependendo do caso. Isso também a gente vai ter que acompanhar. E outro ponto importante, né? Eu tratei todo o produtor como pagando um imposto novo. Parece que eu estou apavorando os produtores, né? Porque há outra questão que a gente tem que abordar. O produtor que ele faturar até 3.600.000, ele não é obrigatoriamente contribuinte da IBS e CBS, que são esses novos impostos sobre o consumo, tá? Diz isso claro, ele não é obrigado, mas ele pode se ele quiser. Aí vamos pensar, por que a norma traz que o produtor pode pagar o imposto se ele quiser? Quem é que vai querer pagar um imposto que ele não é obrigado? Aí a gente chega no outro ponto crucial que o produtor tem que acompanhar. Esse cara, ele não é obrigado. Só que lembrem que eu falei dos créditos, né? O insumo vende e acumula um crédito, eu aproveito o crédito como produtor, eu vendo lá para cerealista com esse crédito que ele também vai aproveitar. No momento que eu não sou contribuinte, eu não tenho crédito a passar para cerealista. E aí o que também a norma trouxe para corrigir essa questão? Vai haver um crédito presumido para esse produtor que faturar até 3.600.000, que não quiser pagar o IBS e TBS, ele não vai pagar e não muda nada para esse cara, que também é algo para vocês pensarem, né? Então ele não vai ter que fazer essa apuração mensal que eu mencionei, se for até 3.800.600 anuais de faturamento, isso corrigido pelo IGPA a cada ano, ele não vai ser obrigado. E aí vai gerar um crédito presumido para esse comprador. E aí é o ponto, como vai ser esse crédito presumido? Isso ainda não foi definido, é lá no projeto, no PLP 108, tá? Se tratando sobre essa questão, ainda não foi aprovado, não virou lei, eu não sei como vai ser o cálculo. Então vamos lá, quem compra a minha soja, se esse crédito presumido não for atraente, dependendo de como for feito essa métrica, eu não vou comprar do cara que não é contribuinte do IBS-CBS. Então o cara 3.600.000, ou ele vai ter que virar contribuinte, por isso há a possibilidade dele contribuir se ele quiser, ou eu não vou comprar dele, e eu vou comprar do outro cara que fatura mais. Então isso é outro ponto a
a gente prestar atenção. Como que vai ser esse cálculo do crédito presumido? Para não acabar acontecendo isso que eu acho que vai acontecer, né? Se não for atraente o crédito presumido, os produtores de faturamento até 3.600 vão acabar tendo que optar. Não sou obrigado, mas vou optar. Mas fica aqui essa informação também importante, que o produtor, ele até 3.600, ele não é obrigado. Ele vai optar a contribuir com esses novos tributos se ele quiser, e talvez por essa questão aí de competitividade, ele vai se obrigar ou não, né? E vamos ver como vai ser implementado esse cálculo do crédito presumido. E Hugo, você comentou bastante sobre as mudanças que elas estão ligadas diretamente à produção, né? Só que o nosso setor, ele é muito mais que isso. A gente tá falando desde maquinário, compra e venda de propriedade, a própria sucessão familiar, herança, patrimônio. O que muda nisso? Tem alguma mudança ou isso daí não vai ser mexido? De novo, né? Impostos sobre os bens e serviços, né? Contribuição sobre bens e serviços. Se fala reforma do consumo, mas ela acabou abarcando outros elementos ali, como eu já falei no IPVA mesmo, e o próprio ITCD, que é o Imposto sobre Herança. E também impostos sobre propriedade, PVA, IPTU, e aqui o ponto que mais importa para o produtor fora dessa questão produtiva ali, né? Que tinha muito mais coisa para falar, até peço desculpa, mas aí vai virar uma aula de direito tributário que também vocês não vão entender muito. A tendência é o mais sucinto e simples possível. Mas é bastante complexo mesmo, tem que aprofundar um pouco mais. Mas um dos maiores problemas, digamos assim, né, para o produtor vai ser na questão da venda de fazendas e nos arrendamentos. Então vai ter esse reflexo também que quando a gente fala de consumo a gente não pensa. Então vai ter IBS e CBS sobre o contrato de arrendamento e vai ter também IBS e CBS sobre a venda de imóveis. Então se eu vender uma fazenda, e lembrem, a gente não está falando de reforma de imposto de renda. Se eu vender uma fazenda, eu estou sujeito ao imposto de renda sobre o ganho de capital, que é aquela diferença positiva. Eu comprei a fazenda por 1 milhão, vendo por 2 milhões, eu pago imposto sobre essa diferença positiva de 1 milhão. Esse é o imposto sobre o ganho de capital do imposto de renda. Essa nova norma, esses novos tributos criados, cria um novo ganho de capital, que é a IBS e CBS sobre o ganho de capital. Então eu vou pagar também, na venda de fazendas, IBS e CBS. E aí também tem um regime especial, tá, Lígia? Então, para venda de fazenda, vai ter uma alíquota reduzida em 50%. Então, se a alíquota da CBS for aprovada lá em 26,5%, eu vou pagar 13,25% sobre o resultado positivo na venda de uma fazenda. Então, mas é um valor expressivo. Então pense, um ganho de capital que hoje ali varia entre 15% e 22,5%, vamos pensar no menor faixa que é 15%, ela praticamente vai dobrar o imposto que a gente vai ter a pagar com esses novos tributos que estão sendo criados. E nos arrendamentos vai ter também um regime especial que vai reduzir em 70% a alíquota geral. Então, no arrendamento, vai se pagar IBS e CPS, pensando que a alíquota, de novo, hipoteticamente, seja aprovada no que tem se comentado de 26,5%, vai se ter uma redução de 70%, que vai chegar a 7,5% ali a mais a se pagar num arrendamento. Então, pensar também que vai afetar os contratos agrários. Então, quando eu for pensar se eu vou fazer parceria ou arrendamento, no meu cálculo eu vou ter que pensar que o arrendamento vai ter 27,5% de imposto de renda mais 7,5% de IBS e CBS. Na parceria já não muda, por quê? Porque na parceria é como se ambos produzissem juntos, tanto o dono da terra quanto o produtor. Mas vai onerar mais também, por quê? Porque o produtor vai pagar aqueles 10,6% a mais que a gente comentou, né? A alíquota de 26,5% reduzida em 60%, ele vai também pagar a mais. Mas tudo isso também vai ter esse reflexo. Resumindo, contratos agrários, na hora de ver se é arrendamento ou parceria, a gente vai ter que ver essa incidência da IBS e CBS e colocar nesse planejamento para realmente fechar, bater o martelo ali em qual é o melhor contrato a se executar. E na venda de fazendas, que também a gente vai ter que pagar IBS e CBS. Fora as questões aí de ITCMD, né, que é o Imposto em Doação e Herança, que também ainda tem muita coisa a ser aprovada nesse PLP 108, que eu comentei, então tem muita coisa ainda por vir, mas o que a gente já sabe? Vai ter uma uniformização das alíquotas, né? Então lembrem lá na complexidade. Cada estado tinha um regulamento sobre o Imposto sobre Doações e Heranças, agora vai ser um regulamento único. Cada estado poderia colocar, no limite que o Senado definiu,
definiu hoje de 8%, a alíquota que ele bem entendesse. Então a gente tem estados, Rio Grande do Sul no máximo 6% que se paga, o Mato Grosso é 8%. Então tinha essa liberdade, que hoje não vai mais ter. Pós a reforma não vai mais ter. Vai ser tudo a mesma coisa. E aí também se fala muito numa questão importante, que é a implementação de normas anti-abuso. Então vão se aproveitar dessa mudança de legislação para acabar com algumas situações que se via ocorrendo. Então, por exemplo, a distribuição desproporcional de lucros é um instrumento legal. A gente vê bastante aí gente falando hoje, especialistas no assunto, juristas, enfim, que isso pode pode vir uma norma quanto a isso. Ou seja, se eu estou distribuindo um lucro desproporcional ao valor das minhas cotas, na verdade eu estou doando parte que eu tinha de direito naquele lucro para alguém. Então haveria incidência. E, de novo, eu estou numa situação hipotética, mas pode ser que venha reflexos para a distribuição desproporcional de lucro ser tributada no ITCMD, que é o Imposto sobre Doações e Heranças dos Estados. Podem vir normas aí também que podem afetar as holdings. Todas as estratégias que dão economia nos impostos na herança e na doação, nessa nova legislação, pode-se vir mecanismos que dificultem ou aumentem a arrecadação para o fisco, digamos assim, porque normas chamadas de anti-abuso. Se identifica que uma holding mal montada, por exemplo, uma holding que não tem propósito negocial, que for feita só para reduzir tributo, ela é um planejamento tributário abusivo. Podem surgir mecanismos nessa nova norma para corrigir isso e normas, por exemplo, eu não posso fazer isso numa holding. Nessa situação de distribuição desproporcional de lucros vai haver um imposto incidente sobre a doação. No mundo das ideias, né? Só para vocês terem uma ideia. E vão bater muito forte também em questões do exterior. Já tem toda uma mudança, inclusive até imposto de renda para trusts, para questões de bens no exterior, que vão ter também alíquotas aí estipuladas para TCMD. Então pensar que nas doações e nas heranças aí também, a gente também vai ter um reflexo dessa reforma tributária hoje. Alguns pontos aí que eu não comentei também, né? As exportações se mantiveram praticamente iguais, tá? Então na exportação eu não vou pagar IBS e CBS, e ainda vou poder aproveitar os créditos das etapas anteriores. Então, o crédito lá daquele insumo que eu poderia aproveitar, no momento que eu exporto a minha soja, eu não pago IBS e CBS, mas acumulo aquele crédito e eu posso pedir uma restituição que vai demorar ali de 90 a 180 dias para eu ser ressarcido desse valor. Então é uma questão interessante. Os bens de capital, como tu comentou ali, Lígia, máquinas, peças, a tendência é que vá ter ali suspensão ou alíquota zero. Se forem incorporados ao capital das empresas e se forem utilizados na propriedade rural para produzir, eles não vão ter esses impostos, então eu vou conseguir comprar isso sem esse imposto lá, que também reduz, né? Lembre quando tem aquelas reduções de IPI nos veículos, eu consigo comprar com valor menor, por quê? A cadeia. Se a indústria está desonerada do IPI, o preço vem menor para mim. Então, se eu compro um trator que não vai pagar IBS e CBS lá na indústria, eu vou pagar um valor menor para mim por aquele trator. Questão de biocombustível, vai ter ali também reduções de 40% até 90% na alíquota, de acordo com questões ambientais e métricas ali definidas. E tem um ponto também das cooperativas. Então, o produtor cooperado, hoje, quando ele entrega o produto para a cooperativa, ele não paga imposto. É na venda da cooperativa que vai ter esse imposto. E aí, um ponto só que a gente tem que atentar é que nessa questão da cooperativa foi instituído um regime especial que dá alíquota zero para os atos cooperativos, que é o cooperado entrega o produto, é um simples repasse para a cooperativa vender. Então não há incidência do imposto quando o produtor entrega o produto para a cooperativa. Só que é não incidência o termo jurídico correto, ao meu ver, né, que está inclusive na Constituição. E nessa reforma, nesse regime especial, se colocou alíquota zero sobre o ato cooperativo. Parece preciosismo, mas é diferente, não incidência e alíquota zero. Não incidência, eu não posso colocar tributo sobre a entrega do produto do produtor para a cooperativa. Alíquota zero é um benefício que eu estou zerando a alíquota que eu posso aumentar. Ela era zero, mas agora ela é 5%. Então é algo que eu acho que foi só uma questão de termos utilizados, mas tem que se prestar atenção porque abre uma brecha de lá na frente e vira uma cobrança até sobre esses atos cooperativos, que é essa mera intermediação, onde eu entrego o produto para a cooperativa e a cooperativa vende lá para a cerealista. Então,
prestar atenção nisso aí. Mas basicamente, fora a operação rural, os maiores impactos vão ser venda de fazenda, arrendamento e no ITCMD, no Imposto sobre Doações e Heranças, que aí a gente vai ter que acompanhar aí, lembre, a gente está na fase da lei complementar, ainda tem uma lei ordinária que vai estar as alíquotas e mais disposições, os decretos e aí as normatizações da Receita, que é quando a gente vai realmente entender na prática como vai funcionar. Mas não impede da gente ir se preparando desde já, porque a gente já sabe que vai ocorrer aí. Em 2026 é 8 meses, a gente já começa a entrar aí nessa nova metodologia. Hugo, só uma coisa, na hora que você falou de venda de fazenda, a gente ainda tem o ITBI, né? E o ITBI segue se mantém firme igual. E forte. Não vai parar. Ele vai continuar. Firme e forte. As discussões de ITBI, que também são inconstitucionais, a gente vai ter que aguardar, isso não é objeto da reforma, infelizmente. Mas tem muita coisa, eu acho que o ponto principal é esse foco nas normas anti-abuso, que é muito subjetivo, é mais difícil do produtor entender, e nós todos entendemos, mas só para vocês entenderem que há esse viés, tá? Há esse viés de que aonde que está ficando a maior carga que não está vindo para nós aqui? Planejamentos tributários abusivos, por causa da subjetividade. Então há a possibilidade desse aproveitamento das novas normas para colocar esses itens lá, ó. O que a holding não pode fazer? Claro, estou fazendo a grosso modo. A holding não pode. A holding tem que ter um prolabore, a holding tem que ter uma razão para existir. Deixar isso um pouco mais objetivo e aí não vai invalidar, não é que eu não vá mais poder fazer uma holding para uma transferência de cotas, para uma sucessão em vida, mas eu vou ter que fazer instrumentos mais elaborados, vou ter que pensar mais em como eu vou fazer, pensar um pouco mais na segurança, que em alguns pontos aí vai até ser bom, né? Porque a gente vê alguns casos aí que realmente fazem planejamentos que para o produtor é um grande perigo que pode ser autuado lá na frente e ter muito mais ônus do que bônus se ele não é feito da forma correta. Mas não é bom também a gente pensar que o fisco está pensando em aumentar tributo, que a gente sabe que na prática é o que acontece, né? Uhum. A gente busca redução de tributo através do planejamento tributário e o fisco vai pensar sempre em aumentar a arrecadação. A gestão do fisco é como que eu vou aumentar o meu faturamento, e o meu faturamento é a arrecadação que vai. Então sempre essa briga aí de gato e rato. Né? Sim. Inclusive, né, só puxando aí da holding, eu acho que isso daí vai até mesmo regularizar muita gente, que teve a época do boom das holdings, né? E aí começou muita gente que nem sabia fazer holding pros outros. Então talvez isso sirva até mesmo para o pessoal se organizar e realmente fazer um negócio bem feito e que realmente proteja o produtor, né? Eu vejo muito por esse lado, claro, às vezes é positivo demais, né? Mas eu tento ver coisas positivas até nessa reforma que a gente viu tanta coisa negativa, e eu acho que uma delas é essa mesmo, né? Cara, realmente, antigamente, lá eu sempre falo isso nas palestras, a holding era o paraíso. Eu abri uma holding que eu, por exemplo, se eu fosse doar meus imóveis para os meus filhos, eu pagaria o ITCMD. Quando eu abri a holding, eu doava os imóveis sem pagar nada de ITCMD, porque se tinha uma interpretação totalmente distinta do que se tem hoje. Isso foi se corrigindo, e muitas pessoas ainda ficaram com esse pensamento antigo, que eu abro uma holding e eu economizo 100% do meu ITCMD. Não é mais assim. Sim. Então, essas questões, quanto mais objetivas dentro não deixar tão subjetivo, também aumentam essa segurança jurídica para esses planejamentos dos produtores. Né? Uhum. Se você pudesse dar uma dica pro produtor, para ele poder se preparar para todas essas mudanças e para realmente conseguir proteger seu patrimônio, que, se a gente, sendo bem sincero, é o que a gente mais tem de valioso, precioso, né, dentro do nosso mercado. Então, que dica você daria pro produtor? Só um pouquinho antes da dica também, acho que é importante, brevemente, eu esqueci de falar do FETAB, dessas contribuições, eu falei algumas vezes, né? Mas a gente tinha uma grande discussão jurídica aí sobre inconstitucionalidade da cobrança, e aí os estados argumentavam, né? Vocês aí no Mato Grosso mesmo, ali já tem contato direto, que os estados argumentavam que não é um tributo, era opcional, era condicionamento. Para eu poder ter o diferimento, eu tinha que pagar o FETAB. Se eu não quisesse pagar o FETAB, eu não pagava. Aí também eu ia ter que pagar ICMS, que era muito maior. Mas esse era o argumento dos estados. Só que nessa nova norma, para fechar os acordos, digamos assim, para conseguir fazer passar, lembre, né? É estado envolvido, é município, é união, é difícil chegar num consenso. Acabou se colocando lá no artigo 136 dessa lei complementar 214, que os estados que já cobravam essas taxas, como Mato Grosso do Sul, Maranhão, Tocantins, Goiás, eles vão poder seguir cobrando desvinculado do ICMS, porque o ICMS não vai mais existir quando a reforma fechar ali em 2033. Então o que isso fez? Abriu uma brecha que se colocou na Constituição que os estados podem cobrar o FETAB, o Fundersum e afins aí, esses fundos para transporte e habitação. Então essa discussão
ela pode seguir existindo, se é constitucional ou não, mas ela perde um pouco de força porque está lá na Constituição. E se está na Constituição, o que acontece? Deixa claro que o que o Estado dizia que não era compulsório, que não era tributo, é um adicional de ICMS. Porque aí agora está na Constituição permitindo que esses estados cobrem desvinculado desse diferimento do ICMS. Tem muita coisa ainda por vir, mas só eu acho que é importante porque há um assunto bem discutido aí no agronegócio. E como os recados aí finais, né? Pensar nesse ponto de vista mais otimista, que eu falei que eu sei que é difícil, né? A gente se incomoda, vê muita coisa ruim, mas tem muita água para rolar ainda. 2026 até 2033 para ir se adequando aí. Tem dispositivos aí da reforma que vão começar a valer só em 2070, a gente não sabe nem como vai ser o mundo lá em 2070. Então tem muita coisa ainda que vai acontecer. A gente sabe que na prática vai começar a desenrolar muitas questões que ninguém pensou na hora de fazer a lei. Aí vai ter aquelas soluções de consulta da Receita Federal, vai ter muita coisa ainda que vai mudar também até a gente ter um sistema novo tributário e saber, é assim que está funcionando. Mas a gente tem que imaginar. Então, um conselho, na questão da operação, conversem com o contador, já comecem a habituar, a procurar software para ver como é que vai funcionar. Primeiro, planejamento. Como é que vai ficar? Vai ficar mais oneroso? Quanto que eu vou conseguir repassar no custo? Aonde eu não vou conseguir repassar? Quanto que realmente vai aumentar de tributo dentro do meu negócio? Botar isso no papel dentro da sua própria realidade. Lembrando daqueles 4 anexos. O produtor em geral, dos bens, dos produtos in natura tem 60% de redução. Hortícolas, frutas e ovos tem 100%, não pagaria nada de imposto. Cesta básica 100%, enfim. E olhando, né, alimentos para o consumo, todos esses anexos para ver aonde que se enquadra e já planejando agora como vai ser essa operação, porque possivelmente vai tudo passar rapidamente ali em dezembro para 2026 começar a valer, ou pode ser que isso seja adiado para 2027, esses novos tributos, mas a gente não pode contar com isso, né? Então já ir se preparando. Pensar de uma forma otimista que isso vai melhorar a profissionalização do produtor rural também, né? Claro, ninguém quer ser forçado por uma lei a melhorar a profissionalização, mas hoje um dos maiores gargalos do agronegócio, inclusive citado nas pesquisas lá da ABAG, eu sempre trago isso nos dados das palestras também, é a governança e a gestão das propriedades rurais. Muito porque essa questão da gente ter apenas o imposto de renda anualmente, não ter esse controle direto dos números. A IBS e a CBS, essa reforma tributária, vão forçar o produtor a ter esse controle dos números mais de perto. Então ele vai ter uma organização maior. Com isso ele já vai saber quanto que ele gasta para produzir o grão, exatamente, porque ele vai ter esse acompanhamento, ele vai ter todos os números, ele vai ter contabilidade, não só um contador que uma vez por ano manda a sua declaração. Então a gente pode ter esse ganho de um aumento da profissionalização, da melhoria da gestão dos produtores, que é boa para todo o setor. E o produtor tem a ganhar, se a gente pensar em ESG, em coisas maiores para frente, quanto mais organizado o produtor, mais benefícios ele vai ter para outros lados lá na frente também. Então isso pode ser positivo. Quanto ao patrimônio, brevemente, eu acho que a maior dica é não sair apavorado, tá? O Hugo falou que vai aumentar tributo, porque aí é nacionalmente, se lá no Senado quiserem botar para 15%, o Estado não vai ter que ele pensar se vai aumentar ou não, vai aumentar nacional, e pode aumentar tributo, mas eu não sairia agora correndo para fazer uma holding, ou saindo correndo para doar meu patrimônio em vida, para vender. Eu acho que no desespero a gente não faz as coisas também corretamente. Então é pensar também como é que vai ser. Eu já estava dentro de um processo de doação do patrimônio em vida. Talvez seja mais interessante fazer isso ainda dentro de 2025, aproveitando a legislação atual, que pode ser que 2026 aumente de fato essa tributação. Mas não sair correndo, tá? Eu acho que isso, quanto à proteção do patrimônio, é o melhor. Eu vou vender uma fazenda, já estou pensando em vender uma fazenda. Então vamos tentar também fechar essa venda em 2025, porque a gente não tem esse 7,5% a mais na venda, perdão, não chega a 7,5%, é um pouco mais, né? Se for a alíquota 26,5%, vai ser 13,25% a mais. Mas também não vou sair vendendo a minha propriedade porque lá na frente eu vou pagar mais e me desesperar. Porque ainda tem muita água para rolar. Eu acho que isso é importante. O produtor precisa estar atento no que está acontecendo, mas nada disso aqui é definitivo. Tudo isso ainda vai ser muitos passos pela frente para a gente chegar no definitivo. E não o arrendamento lá também que eu citei que vai mudar, também na segurança. Não pensar, o arrendamento vai pagar mais, então eu vou fazer parceria. Quando na verdade é arrendamento, é um valor fixo. Isso aí a gente bate aí na questão de imposto de renda também, né? Não adianta eu fazer um contrato que está com nome de parceria para não pagar esse novo tributo, quando na verdade se a Receita me fiscaliza, consegue elementos para descaracterizar e eu pago uma multa lá, além do que eu deixei a pagar sobre o arrendamento, mais 150% lá de multa, que fica muito pesado, né? Num cálculo rápido que eu fiz pro estado do Mato Grosso, por hectare, um produtor autuado num contrato de arrendamento disfarçado em parceria pode pagar por hectare R$700. Então, se o cara tem 1.000 hectares, é um passivo aí de R$700 mil que ele pode estar deixando pro fisco, né? Então, acho que nessa proteção do patrimônio é muito mais
não fazer as coisas às pressas, né? Tentar buscar orientação, planejar, conversar com o advogado, contador, que já são da confiança aí dos produtores, para ver quais são as melhores saídas, mas sempre levando em consideração que não é definitivo. A gente ainda não sabe exatamente como vai ser. Não sair atropelando, não sair fazendo as coisas sem pensar, com medo dessa reforma tributária, até porque todo o sistema tributário tem brechas, tá? Todo o sistema tributário. A holding vai ficar mais difícil, vai ter menos economia, a gente vai achar lá uma outra saída de planejamento tributário que possa reduzir a carga tributária para o produtor. Depois que tiver consolidado esse sistema, vai se começando a achar essas brechas, esses planejamentos lícitos, legais, válidos dentro dessas novas normas aí que a gente vai ter. Hugo, muito obrigada pela sua participação aqui no Agro em Pauta de hoje, por ter compartilhado um pouco, né, da sua experiência, do seu conhecimento com todos nós, porque a gente pode ver que, como o Paulo mesmo fala, você gosta muito da parte do direito tributário, mas mais que isso, você tem uma didática muito boa para explicar pra gente, que é leigo, essas mudanças. Então, obrigada por ter tirado um tempinho aí para vir aqui conversar com a gente. Obrigado, Lígia. Espero que vocês tenham compreendido um pouco. Realmente é uma bagunça, tá? Eu tentei simplificar ao máximo aqui, mas vocês precisam estar cientes basicamente dessas últimas dicas, né? Vai aumentar a questão operacional, a demanda operacional, eu vou ter que estar preparado. Eu não sei nem se o Estado vai estar preparado, né? Pensando aqui no Rio Grande do Sul, até hoje a gente não conseguiu instituir a nota eletrônica totalmente no meio rural por questões operacionais do próprio Estado, e nós vamos ter que correr atrás para melhorar as nossas questões operacionais, principalmente de sistema e pessoas, para se adequar a essa norma. Há a possibilidade, inclusive, de adiamentos, então não vamos quebrar a cabeça e não vamos sair correndo aí a fazer alternativas tributárias duvidosas para economizar tributo, ou sair a vender, transferir cotas para filho, doar patrimônio. Vamos pensar aí de uma forma, já está uma bagunça, não vamos bagunçar mais, vamos sentar, dominar a bola ali, colocar ela no chão para ir pensar o jogo, né? A regra é nova, vamos pensar agora como é que a gente vai conseguir jogar dentro dessa nova regra, dentro das 4 linhas ali. Né? Show. E agora conta pro pessoal, quem ficou com alguma dúvida, ou queira te acompanhar mais de perto, queira saber mais sobre tudo isso, passa suas redes aqui pro pessoal poder te acompanhar. Bom, quem quiser me acompanhar, a minha rede que eu mais uso ali é o Instagram, então é @HugoMonteiroDaCunha, tudo junto. Também vai ter o LinkedIn, Hugo Monteiro da Cunha, e lá no Instagram, se vocês me chamarem, vai ter outros contatos, vai ter o WhatsApp, eu tenho o meu site também, que é www.monteirodacunha.com.br, que lá tem bastante conteúdo, tem aulas gratuitas lá, palestras, entrevistas, e-books gratuitos também, então artigos, então tem todos esses materiais, mas lá no Instagram, no meu link da biografia ali, vocês acham todos esses conteúdos, e qualquer dúvida que quiserem aprofundar também, podem me chamar, como a gente já falou aqui, eu sou apaixonado pelo tema e eu gosto de conversar sobre ele, até para, às vezes, visualizar coisas que eu não estou visualizando no dia a dia específico de um produtor, né? Então é importante essa troca para mim também. Então fiquem à vontade. E, de novo, né? A gente tenta simplificar ao máximo, mas realmente ainda é bastante complexo, né? Mas qualquer dúvida aí é só me chamar, principalmente lá pelo Instagram, vocês acham também os outros contatos. Então, meu povo, é isso. Obrigada por ouvir até aqui. Não se esqueça de que toda semana a gente tem um programa novinho para vocês aqui no Agro em Pauta. E para não perder, assine o podcast em qualquer agregador de podcasts. A gente já tá no Apple Podcast e Spotify. Talvez quando você estiver ouvindo esse programa, a gente já esteja em todos. Então assine o podcast. Acompanhe também os outros podcasts da casa, como o Agro Resenha, que é o primeiro podcast de agronegócio brasileiro. O Baseado em Fatos Rurais, que é o primeiro podcast de storytelling do agronegócio no Brasil. O Brasil que Produz, que é uma série itinerante do Agro Resenha, que tá no YouTube, em vídeo também, e tem temporadas. E o AgriTech, para você ficar por dentro de tudo de tecnologia que é desenvolvido pro nosso agronegócio. Sigam também as nossas redes sociais e se tiver alguma pauta, pode mandar na minha DM do meu Instagram, @LígiaPedrini, sugestão de pauta, de convidados, vou ficar muito feliz em conversar com você por lá. E só pra te lembrar, nunca, jamais aposte contra o agro. Então é isso, meu povo, até mais! E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi de Lígia Pedrini, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.